Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no caminho para Jerusalém, Jesus era acompanhado pelos seus discípulos. Mas, no decorrer do caminho, Jesus é acompanhado por muitas pessoas. Quando Jesus anuncia o Evangelho, quando Jesus realiza os sinais do reino, Jesus desperta muita admiração. E mais, as pessoas viam em Jesus alguém especial, alguém diferente naquela época. Jesus tratava de modo muito especial os mais simples, os mais pobres, os doentes. Então, além de Pedro, André, João, Tiago e os demais discípulos, muitas outras pessoas estavam caminhando com Jesus. Então, em um determinado momento do caminho, antes de chegar a Jerusalém, Jesus fala para toda essa gente. Jesus coloca a condição essencial para tornar-se discípulo dele. Qual é a condição? Quem quiser ser discípulo de Jesus precisa renunciar tudo. E para enfatizar essa condição, Jesus contou essas duas parábolas. A parábola daquela pessoa, ao construir uma torre, ela precisa calcular bem os gastos, porque ao começar a construção, se ela não calcular bem, ele será incapaz de terminar a obra. Então Jesus diz com essa parábola: antes de começar a construção da torre, pense bem, calcule bem os gastos e depois começa. Da mesma forma, a outra parábola, a parábola do rei. O rei estava em guerra contra outro e ele tinha um exército menor. Como ele poderia guerrear com outro exército maior? Ele tinha que pensar bem, ele tinha que calcular os riscos. Se não é possível, melhor desistir. Então, com essas duas parábolas, Jesus está dizendo para toda aquela gente, ele está caminhando para Jerusalém. Quem quiser caminhar com ele, quem quiser fazer o caminho com ele como discípulo, pense bem, calcule bem os riscos do caminho, não comece para desistir depois, e para isso, cada um precisa renunciar tudo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa é a palavra para a nossa vida, nesse 23º domingo do tempo comum. Da mesma forma que Jesus falou para toda aquela gente, e de modo particular para os discípulos dele,
Jesus fala para você e para mim nessa noite. Jesus apresenta para cada um de nós a condição essencial para quem deseja tornar-se discípulo dele. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos na igreja. Agora, o batismo insere a pessoa na comunidade dos discípulos. Igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Se o batismo insere a pessoa na igreja, então a pessoa batizada é inserida na comunidade dos discípulos. Nós somos os discípulos e discípulos de Jesus. Agora, uma pergunta: se para ser discípulo dele, a exigência é renunciar tudo, como discípulo e como discípula, eu estou conseguindo renunciar tudo mesmo? Uma pergunta pessoal. Qual a minha dificuldade? Eu consigo renunciar isso, renunciar aquilo, mas eu tenho dificuldade com isso, dificuldade com aquilo. A palavra de Deus faz a gente refletir muito sobre a nossa vida na igreja. Jesus espera que cada um seja realmente discípulo dele. Muito mais do que estar perto dele. Ele quer que a gente seja discípulo dele. Porque o discípulo é aquele que faz o caminho com ele. Muito mais do que a pessoa que pensa apenas em estar perto dele. Eu posso estar perto dele agora, mas daqui a pouco eu posso me afastar dele. O discípulo é aquele que faz o caminho com ele. O discípulo é aquele que está permanentemente junto dele. Muito mais do que aproximar-se dele em certas ocasiões ou certos momentos importantes da vida. É como aquele que está sempre à minha espera. Caso eu precise, eu me aproximo dele. O discípulo é muito mais do que isso. O discípulo é aquele que faz o caminho. O discípulo é aquele que é capaz de chegar até na cruz com Jesus. Porque nesse desapego de tudo, Jesus diz que o desapego também da própria vida. Então o discípulo é aquele que é capaz de correr todos os riscos para caminhar com Jesus. Claro, o desígnio de Deus é para além da nossa possibilidade de compreensão. O autor do livro da sabedoria, ele diz da seguinte forma: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Então, segundo o autor do livro da sabedoria, o desígnio de Deus está para além da nossa capacidade humana de entendimento. A gente precisa muito da sabedoria de Deus para compreender o mais profundo possível da nossa condição. Porque
Porque sem essa sabedoria de Deus, a nossa condição é incapaz de chegar nesse desígnio de Deus. Então, quando Jesus apresenta essa condição para o discipulado, o desapego de tudo, até da própria vida, nós estamos diante do desígnio de Deus para a nossa vida. Se eu não sou capaz de compreender profundamente os desígnios, na fé, eu sei que Deus quer o melhor para nós. Na fé eu sei que para seguir Jesus é preciso desse desapego. Mesmo que eu não compreenda profundamente, mesmo que eu não entenda profundamente, mesmo que eu saiba que esse desígnio está para além das minhas possibilidades, porque um desafio é esse desapego. A gente é humano, a gente se sente impotente, mas se é um desígnio de Deus para o seguimento a Jesus, eu posso confiar na graça, eu posso, porque a graça de Deus acompanha a gente pelo caminho, e a gente consegue fazer o caminho pela graça de Deus. Então, Jesus fala para toda aquela multidão: quem quiser vir comigo, seja bem-vindo, mas pense direito, não seja precipitado, não venha atrás de mim no oba-oba, no fogo de palha. Jesus deixou muito bem claro para eles: se é para caminhar comigo, eu espero que caminhe todo dia até Jerusalém. Mas pense, cada um está disposto a esse desapego? Porque se não estiver disposto a esse desapego, cada um ficará pelo caminho. E nesse domingo Jesus fala para cada um de nós, e Ele espera que cada um seja realmente discípulo dele, discípula dele. Mas a gente precisa permanentemente dessa conversão. Conversão sincera. Não é uma conversão fácil, mas uma conversão possível. E a gente pode pedir ao Senhor hoje, todo dia: Senhor, ajude a gente a esse desapego, para que a gente possa ser realmente fiel ao Senhor. Porque sem esse desapego, a gente não consegue seguir ao Senhor. Sem esse desapego, a gente não consegue participar da comunidade. Sem esse desapego, a gente não consegue se colocar a serviço da comunidade. Para falar a verdade, sem esse desapego, a gente é incapaz de todo domingo estar aqui na Eucaristia. Se a gente tiver apegado a alguma coisa, a gente pode estar em outro lugar nesse momento. A gente está diante de tantas possibilidades para esse domingo às 19 horas. Se não houver esse desapego, a gente pode estar em outro lugar. Ou domingo que vem a gente pode estar em outro lugar. Até mesmo participar da Eucaristia todo domingo, a gente precisa desse desapego. Senão, a gente vem quando quer. Ser discípulo não é seguir quando quer. Ser discípulo é seguir permanentemente.
Então, meu irmão, minha irmã, você presente na comunidade São Geraldo Magela, você participando através das nossas redes sociais. Jesus fala para cada um de nós. Ele quer muito você, Ele quer muito cada um de nós no caminho dEle. Mas para isso, Ele espera que a gente aceite esse desígnio de Deus. E cada um possa, cada vez mais, buscar esse desapego. Desapego de tudo e de todos. E até da vida. Porque quando a gente desapega de tudo, de todos e da própria vida, a gente pode colocar Jesus no centro, o Evangelho no centro. Nada será empecilho, nada segura a gente nesse caminho, porque a gente tem a convicção, a nossa direção é Jesus, o Evangelho, o Reino. Nada segura a gente mais, porque a gente está livre, o coração está livre diante de tudo. E quanto mais o coração estiver livre diante de tudo, meu coração estará em Deus. Quanto mais eu estiver livre de tudo, eu estarei pronto para Deus. Se tem alguma coisa que segura a gente nunca vai estar pronto para Deus. A gente vai ter sempre uma desculpa, ou sempre alguma coisa que serve como justificativa para não continuar o caminho. Vai quando quer, vai quando pode, vai quando precisa. Isso não é ser discípulo de Jesus. Então precisa de conversão. Então, quanto mais livre, mais o nosso coração estará em Deus, em Jesus, no caminho dele. E para terminar, quanto mais livre de tudo no desapego, quanto mais o coração estiver em Jesus e no projeto de vida dele, o reino, mais a gente será feliz. Mais a gente será feliz. Então nós vamos acolher a palavra do Senhor, nos preparando agora para a liturgia eucarística.